O GA, né, como a gente costuma dizer, o Google Analytics ele é uma ferramenta extremamente poderosa e completa. O desafio é como eu vou extrair os melhores dados lá. Pensa num painel de um carro. Ali estão os dados que você precisa saber, né? Então, quais são os dados objetivos que eu preciso extrair, né? Isso aqui faz muito sentido até para você poder bater um health check muitas vezes com o que estão te enviando de relatório. Eu já vi várias pessoas mandando, tivemos tanto de acesso, aí a pessoa confunde sessão com usuário, por exemplo. Vocês sabem a diferença entre sessão e usuário? Isso é importante. Isso aqui envolve um pouco de história. Vocês veem que no GA a gente não tem mais o conceito de visitas, né? Vocês já perceberam isso? Quando vocês acessarem o Google Analytics, vocês não vão ver lá visitas, visitantes únicos, né? Por quê? Eu vou contar um pouquinho de história para elucidar melhor. A web foi se transformando, né? E hoje a gente tem praticamente um navegador multi-abas, né? E nós fazemos várias coisas e utilizamos vários sites ao mesmo tempo. Então, eu estou lá no Facebook, daqui a pouco eu saio e vou interagir com uma loja e não terminei a compra, mas eu saí porque eu fui pagar uma conta no banco, no Bankline. Então, multi-abas, né? Tem gente lá na agência que usa tanta aba que você não consegue nem enxergar, sabe, o título de tanta aba que usa. Vocês acham correto, pensando em medição, se eu acessei um site agora, fiquei interagindo com ele, aí eu só saí da aba, parei de interagir com ele, saí da aba, fui para outro site, né, porque eu fui fazer uma outra coisa, responder um e-mail no webmail, seja o que for. Vocês acham correto se o Web Analytics, o Google, continuasse mensurando tempo desse usuário dentro do site e ele continuasse mensurando métrica? Não, né? Não faz o menor sentido. Então, conceitualmente em programação, sessão já vem desse conceito de dela poder ser, inclusive, destruída. Tá? Qual que é a ideia da sessão? Inclusive, um usuário pode girar mais de uma sessão. Ela é destruída em alguns momentos. 30 minutos de inatividade, ela morre. Então, deu 30 minutos de inatividade naquele site, destrói a sessão. Depois que você começa a interagir de novo, outra sessão, mas é o mesmo usuário. É quase o mesmo conceito dos visitantes únicos e visitas, né? Sessões para visitas e visitantes únicos para usuários. Porém, sessões têm algumas particularidades mais técnicas. Eu sugiro que vocês digitem lá depois no Google, Google Analytics Sessions. Tem todo um help explicando tecnicamente todos os pontos que envolvem uma sessão. Então, por exemplo, se ele vem de uma UTM, né, eu estou dentro do site, eu sou uma sessão, mas de repente eu recebi um e-mail, cliquei, eu vim de uma UTM, sou outra sessão. Então, mídia também destrói e gera outra UTM, gera outra sessão. Virada da noite também gera, estou lá 23, 59, 58, na virada também destrói a sessão, contabiliza outra sessão. E é importante vocês saberem que a taxa de conversão, a maioria das métricas, né, elas são baseadas em cima de sessão. Tá? Então, a taxa de conversão é tirada não é de usuário, é de sessão. Tá? Mas eu posso tirar de usuário? Você pode, mas você meio que vai descalibrar o teu funil, né? Porque o Google Analytics ele faz a medição como sessão. Até hoje, para você poder visualizar esses usuários únicos, você precisa ativar lá, né, no GA a opção de visualizar usuários também. Então, um usuário pode gerar mais de uma sessão e é importante vocês saberem esse conceito, basicamente é o anterior de visitas, e depois darem uma olhada na questão mais técnica, né? Principalmente, por exemplo, para a campanha de aquisição, pensando em paid search, né, em mídia paga. Uma coisa que é diferente também, concordam que cliques é diferente de sessão, certo? Isso é meio bizarro mesmo, e aí é um dos pontos de auditoria quando eu olho um Analytics. Então eu olho lá, tiveram 200 cliques numa campanha, só que gerou 80 sessões. Tem alguma coisa errada, vocês concordam? É muito distante o descolamento, né? Até 20%, às vezes até 30% ainda dá para relevar. Agora, mais que isso, aí você tem que se atentar e analisar o porquê. Será que essa campanha está jogando ele para um site, uma página que não existe mais, uma URL? Vou dar um exemplo de um cliente nosso esses dias. Ele começou a brincar de alterar os URLs do site. E a gente fazendo campanha de AdWords. Eu falei, cara, é de vinho, ele vende vinho. Ele, não, eu tenho que atualizar as safras aqui no URL. Eu falei, cara, a sorte é que o AdWords agora, ele te manda um notice. Ele fala assim, olha,
as URLs, eu vou pausar essas campanhas porque a URL de destino, de aterrissagem, não tá batendo, tá dando uma URL inválida. Porque antes ele não fazia isso, ele não te dava esse notice. Então, você acabava jogando muito dinheiro no ralo. Então, tem uma das coisas que, geralmente, antes de começar qualquer processo pensado em analytics, em aquisição, que é o que eu vou tratar hoje, primeiro a gente tem que tratar o que nós chamamos de health check. Tá? O que é o health check? É super legal a gente estar se baseando sempre em dados, essa história toda do data driving é incrível. Mas pior do que você se basear em dados, é se basear em dado errado, né? Então, olhar para isso é importante. Uma métrica que sempre distorce também, é importante a gente sempre olhar, e isso às vezes é sinônimo de piada até. Taxa de rejeição. Sabem o que é taxa de rejeição? O que é taxa de rejeição? Pessoas que acessaram a página, não clicaram, não interagiram, foram embora. Né? Gera rejeição. Então, é uma métrica que você trabalha para baixar. Né? Qual que é o ponto aqui? Olha só que bizarrice, tá? Isso é uma coisa que, com experiência, ela conta pra gente, é legal compartilhar com vocês. Se por algum acaso eu tinha agência 1 e agência 2, isso acontece muito. Aí a agência vai lá e instala o código do GA dentro do site, a agência 2 vai lá e instala o GA dentro do site, o mesmo código. Isso dá um conflito nas métricas e descalibra principalmente a taxa de rejeição. Aí a taxa de rejeição vai para tipo 2%. Gente, o Google talvez não tenha uma taxa de rejeição de 2%, sabe? Taxa de rejeição de 2%, taxa de rejeição de 3%, 4% é bizarro. Então, esse já é um fator que no Health Check, na análise de saúde mesmo do GA, quando a gente olha e vê 2%, agora a gente faz todo um trabalho de explicar para o cliente. Porque o que acontecia antes, meu time ia lá, ajustava, ia para 60%, que era o real. E aí o cliente falava que a gente era incompetente, porque com a outra empresa ele tinha 3% de rejeição. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Essa dica é mais... GA é Google Analytics. Google Analytics, tá? A gente vai falar, eu falo bastante de GA. É o que tem ali hoje. Não, o Google Analytics só o Analytics, aí o Google AdWords, outra história, tá? É do mesmo grupo, mas coisas diferentes. Aqui é interessante, né, até a gente visualizar, a gente falou um pouco na outra aula, mas o quanto que olhar o copo meio cheio, meio vazio é importante, né? A gente falou lá das interações das mídias, o quanto de repente uma mídia de uma primeira interação... só um parênteses, desculpa. Vocês concordam que uma landing page pode ter uma taxa de rejeição acima de 90%? Faz sentido, né? Porque uma landing page tem um único objetivo só, né? Um único call to action. Pode ter mais de 90%, normal. Aí para uma landing page é normal, você não tem um sitemap, você não tem uma navegação que vai convidar o usuário a visualizar outros pontos, uma busca, que é o que baixa a rejeição. Então, é normal, aí é um outro caso, tá? Claro que você vai trabalhar, de novo, para baixar a rejeição. Aqui, então, quando a gente olha no GA, nós temos um relatório, alguém já acessou esse relatório de conversões assistidas? Esse relatório é um dos primeiros que depois de analisar por isso que eu perguntei, o que vocês já olharam? Então a maioria olha lá o last click, que é lá da parte de origem mídia. Cara, quanto que veio de sessões do e-mail, quanto veio de sessões do Google, quanto veio de sessões de social, aí quanto vendeu, se for uma loja, quanto de lead me gerou numa conversão. Legal. Só que lembra dos pontos de contato, de interação? Então, só olhar para aquele relatório, para esse relatório que vocês estavam falando, é olhar o copo cheio só. E aí a história preciso olhar o copo cheio, meio vazio. Qual que é a história? No relatório de conversões em conversões assistidas, ele vai me dar uma noção e vai me falar o quanto que, por exemplo, social pode ser que está sendo uma primeira mídia de primeira interação. Né? Então aqui, por exemplo, social, ele está me gerando, aqui não me gerou, mas o referral, por exemplo. O referral me gerou a resolução 86 mil em conversão assistida. O display, que é uma mídia mais de primeira interação, né? O display não é tanto final de funil de conversão, me gerou 25 mil. Que não foi uma conversão que ele clicou nessa mídia display, saiu, entrou no site e converteu. Foi uma primeira interação, segunda interação, mas não foi a última interação. E aí você fala assim, porra, vou lá e desligo o social, né? Que a gente estava falando na outra aula.
Porque de atribuição lá em cima, né, no Origem Mídia, tá valendo mais a pena colocar mais dinheiro em Google. Só que você vai perder uma mídia de primeira interação ou segunda interação, que na jornada do usuário esse é o comportamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso de só olhar o Origem Mídia. Olhar para a conversão assistida, tanto é que todo relatório a gente olha junto conversão assistida para saber qual a alavancagem que uma mídia está gerando para outra, né? Como eu comentei com vocês, eu falei para vocês do caso de um cliente nosso que fez propaganda no rádio e o ROI dele, tipo, o ROAS dele no Google era, sei lá, 10, 15, já tinha marca. Aí foi para 35. Eu falei, cara, você fez alguma coisa? Porque foi na tua palavra-chave, inclusive do teu termo. Fiz rádio nível nacional. Eu falei, então rádio foi a primeira interação. Eu tenho que acreditar, né? Boa parte do que veio aqui para mim no Google, que são pessoas que estavam no momento de busca, que ouviu no rádio a marca, entrou no Google e clicou no patrocinado. Mas, se não houvesse essa interação da rádio com a marca, eu não teria, muito provavelmente, esse cliente que converteu. É lógico que se eu for somar depois o valor investido, aí a história, se colocar no mesmo bolo, fica diferente. Mas eu bato muito em olhar para esse relatório e faz toda a diferença. É isso que está separando muito hoje a eficiência em mídia. E o Google vem investindo muito dinheiro com o Audience Center, com o Google Attribution, para poder tentar trazer cada vez mais para a gente essa informação, do primeiro ponto de interação até a conversão. É um pouco longe do que nós chamamos só de last click. O que é o last click? É a mídia de último clique que converteu. Esse é o modelo que a gente chama de modelo de atribuição, vou mostrar alguns para vocês. E aí, qual que é o melhor modelo de atribuição? Depende do teu business, do teu negócio, vamos falar sobre isso. Tá? Travou. Aí, a título de curiosidade, tem algumas ferramentas que eu utilizo, eu não vou abrir essa, porque cada vez mais ela tá travando o freemium. Mas é interessante, a gente usa a versão paga lá na agência, que é a BuzzSumo. A BuzzSumo nada mais nada menos do que ela faz um tracking de todos os seus players que você quiser colocar aqui, concorrente ou palavra-chave. E ele vai dar uma informação um pouco diferente do SimilarWeb. Vocês brincaram? Gostaram do SimilarWeb? SimilarWeb é bem legal. Ele vai me dar uma informação um pouco diferente. Então, por exemplo, eu quero saber quem é uma autoridade hoje, né, pensando em menção social, pensando no Google, em hospedagem de site, por exemplo. Até foi um case que eu fiz aqui de uma aluna que era diretora de marketing de uma grande empresa nesse segmento. E quem é esse primeiro player, o que ele está fazendo, quais são os benefícios que ele tem em estar nesse local. Ele me dá outras informações também de trending topics, não só do Twitter, mas também de Facebook, de outros pontos, e você consegue colocar o teu mercado e ele te trazer informações do que estão falando no seu mercado. Isso daqui gera dados para, por exemplo, eu criar conteúdo, né, voltado a esse tipo de informação que eu estou recebendo, para eu ter uma inteligência também competitiva, querendo ou não, eu consigo avaliar o que os meus concorrentes estão fazendo. Então, depois deem uma verificada, tem aplicativo, tem uma série de coisas. A BuzzSumo é uma ferramenta, ela integra lá com o Facebook, é bem legal. Inclusive, para trazer também informação de backlinks. Tem algumas ferramentas de SEO que eu vou mostrar para vocês, que são bem interessantes, mas ela também te traz quais são as páginas que estão referenciando ela, né? Isso é bem interessante. A gente trata bastante de frameworks, né? A gente falou de alguns na primeira aula. Esse daqui é mais um, hoje a gente vai falar de 2. E, de novo, putz, eu preciso aplicar todos? Não, você tem que aplicar o que você entende que para você é mais simples, para você é melhor, para o teu tipo de negócio faz mais sentido, né? Esse daqui é o funil, é o framework de growth padrão. Eu vou ler com vocês aqui para dar uma versão do que eu tenho aqui neste, tá? Então, começando aqui, como que eu busco atenção? Aí a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem inbound e outbound. Todo mundo sabe a diferença? Inbound, outbound. Outbound, estou pagando palavra no Google direto. Estou buscando ele ali, direto no display ad. Inbound não. Inbound, ele está lendo um artigo meu no blog e, puxa, ele se interessou a me conhecer. É uma mídia de atração, é diferente. O outbound, eu costumo dizer assim, é a mídia não é de atração, é aquela mídia de incômodo mesmo. É um cold call, é um patrocínio no evento, é algo que você coloca na frente do usuário
dane-se. No inbound, para vocês verem os canais aqui, depois na resolução fica legal, você tem webinar, você tem blog, você tem white paper, você tem trabalho em social, vocês veem a RD, por exemplo, a RD faz muito trabalho voltado em inbound, né? Hoje praticamente, não que eles sejam a melhor ferramenta de longe, né? Mas em termos de inbound, eles conseguem educar bastante esse mercado, acho bem interessante. Então eu tenho atração via inbound ou outbound, né, que é comprada ou a ganha, nesse caso. Acho que até ficou mais elegante falar dessa maneira, né, uma atração de uma mídia ganha ou uma mídia paga, essencialmente. E eu aterrizo ele em algum lugar, então eu preciso ter material para isso. Até a gente subindo no elevador, né, falando de página e tal, eu preciso ter uma landing page, eu preciso ter algum lugar para ele aterrizar. Não basta eu fazer mídia e não pensar nesse local de aterrissagem. Esse é um dos pontos, parece meio básico, mas pouca gente se atenta, principalmente pensando em como que essa landing page tem que ser construída. E durante as nossas aulas, a gente vai falar bastante de como que uma landing page deve ser construída e, na boa, sem vocês digitarem, só fazer uma linha de código hoje em dia, tá? A sacada é essa, inclusive. A gente ter a sacada de growth quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido eu falhar e corrigir, melhor. Lembra da nossa montanha? Ela não é linear. Assim, ela tem falho, estabilizo, subo. E landing page é assim, a gente roda uma landing page hoje, sei lá, com 4 testes diferentes de headline, né, do que eu estou falando lá em cima, de imagem, de background. E dessas 4, lima 2 e vira uma. Só que assim, essa uma tem uma taxa de conversão altíssima. Se você não tivesse testado pelo menos 2, 3 versões, pouca gente testa uma. Assim, se eu pego uma landing page de alguém que testou uma cor de botão de call to action diferente, já é nossa. E muda tudo, muda tudo, muda tudo. A diferença é quem faz. E tem muita ferramenta legal, vocês vão ver, que já tem o teste AB pronto, vocês não precisam se preocupar com isso. É mais estratégico do que tático. Depois eu tenho a fase de aquisição, né? Então, essa aquisição que está caindo dentro das landing pages. Sempre eu coloco uma meta dentro do meu funil. Vocês estão vendo aqui? Aqui tem um goal. E quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Então, por exemplo, para criar uma landing page, provavelmente eu utilize uma ferramenta de criação de landing page. Tem várias no decorrer do curso, Unbounce, várias que a gente vai passar para vocês. Eu preciso ter, aí, que ferramenta... Isso aqui é muito legal. Que ferramenta que eu preciso ter? Bom, preciso ter o Google Analytics, é um checklist praticamente. Eu tenho que ter o Google Analytics instalado nessa landing page. Eu tenho que ter, de repente, um mapa de calor nessa landing page, que é o Crazy Egg. Eu quero fazer teste AB, aí aqui ele colocou o Optimizely, que é uma ferramenta de teste AB. Eu tenho que ter uma ferramenta de teste AB dentro dessa landing page. Tá? Então, quais são as ferramentas que você vai utilizar para construir essa fase aqui do framework? E qual vai ser a meta? Então, aí que é a sacada. A grande sacada, eu costumo dizer muito no mercado, por exemplo, de e-commerce. Todo mundo fica preocupado lá que preciso chegar lá na página de finalização de compra. Mas vocês concordam que se eu aumentar o volume de pessoas adicionando produtos no carrinho, que é um step anterior, eu aumento, consequentemente, a minha conversão? Então, assim, eu não posso ficar pensando só lá no final, tem que pensar no meio, eu preciso pensar no começo da jornada, né? O João vai falar bastante de jornada para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu já estou pensando qual que é a minha meta aqui, que é aumentar aqui, no caso, geralmente o pessoal de growth coloca muito exemplo com ferramenta, né, com SaaS. Então aqui a meta é conseguir 25% a mais de inscritos numa landing page. Como que eu consigo essa meta? Então eu vou precisar de ferramenta para essa meta ser atingida. Que tipo de ferramenta? Bom, para eu conseguir incrementar 25% uma landing page, eu vou precisar testar textos diferentes, eu vou precisar testar imagens diferentes, eu vou precisar analisar a navegação desse usuário, como que ele está se comportando nessa landing page, para ver se ele está se perdendo em algum ponto, ou se ele não chega nem a fazer um scroll, né? Muitos numa landing page não chegam nem a fazer um scroll, e poxa, por que se para a gente de repente o scroll é importante? Tá? Então essas análises dependem de ferramentas. Pô, vou gastar 1 milhão com ferramenta? Não, não vai. Hoje, praticamente, se eu for falar para vocês de landing page, tem uma ferramenta que, com exceção do Google Analytics, mas ela já tem mapa de calor, ela já tem teste AB, já tem isso tudo embarcado dentro dela. Né? Então, quando a gente passar a ferramenta aí para vocês, vai ser bem bacana. Vocês vão ver que tem hoje ferramentas que já tem um toolkit dentro e por um custo sensacional. Ok, essa é a meta aqui na landing page.
Só que aí depois, ele se cadastrou, né? E ele começou a usar aqui a minha ferramenta, no caso, né? De novo, esse é um exemplo para um negócio de SaaS, um conta azul, seja o que for. Aí você foi lá, fez a inscrição. Tem uma parada muito legal que em Growth eles cunharam, chamado de aha moment. Já ouviram falar? Sabe aquela coisa de aha? É tipo isso. Qual que é a sacada desse aha moment? Vou fazer com a entonação, fica mais legal. Olha só que interessante. O Facebook, ele descobriu que você começava a se engajar com ele e dali pra frente você não parava quando você conseguia 7 amigos, em média. O que ele fez? Cara, ele dava meta pra galera. Tipo, puxava do teu celular, puxava do inferno. Ó, em 10 dias, pô, você consegue ter 7 amigos, sabe? Eles começaram a cunhar isso. Poxa, se o momento que eu tenho com o meu maior engajamento dentro da plataforma, quando pelo menos ele tem 7 amigos, que aí ele já tem alguma coisa na timeline dele, e eu descobri esse momento, eu vou forçar ao máximo ele chegar nesse momento. O Facebook descobriu, o Twitter descobriu. O Twitter era 30 pessoas. Quando a pessoa estava seguindo pelo menos 30 pessoas, são as pessoas mais engajadas do Twitter, que seguem pelo menos 30 pessoas. Esse tipo de momento, ele obviamente é difícil, não é rápido, né? Onde você descobre esse tipo de momento. Precisa de ferramenta, eu vou mostrar algumas que te dão um detalhamento maior sobre a jornadinha de fato dele lá dentro. E eu preciso entender, por exemplo, pensando num business que eu faço uma venda direta de um produto, qual que é o melhor momento? Pô, será que aquele momento que eu consegui mostrar que era meu melhor preço? Será que aquele momento que eu consegui que eu preciso mostrar que eu tenho frete grátis, aí, putz, dali em diante a minha conversão é maior, quando ele viu que tem o frete grátis? Então, isso para qualquer business, eu preciso entender qual que é esse momento, tá? Nós vamos discutir mais sobre a ideia desse momento em outros pontos da nossa aula. E aqui tem uma ferramenta muito legal que ajuda a gente a mapear isso, chamada Mixpanel. Já ouviram falar? Imagina um Google Analytics mais aprofundado em tracking de jornada dentro do site. Eu vou mostrar para vocês. E aí a ideia é, preciso levar as pessoas aí na ativação, né? As pessoas rapidamente, né? Bem rápido para esse momento. E eu posso fazer isso também via e-mail ou app. Então eu vou dar um exemplo para vocês. No Twitter ele está falando de 30 pessoas. Se eu quero ativar a pessoa e a pessoa hoje seguiu 10, por que eu não mando um e-mail de ativação falando, olha, tem mais esses 20 amigos seus que eu mapeei que estão dentro do Twitter, coisa que a gente recebe pra caramba, que estão dentro do Twitter, por que você não vai lá e segue eles também e descobre o que eles estão fazendo, aquela velha história. Então tem maneira de você buscar e, não é forçar, né, mas você tentar levar ele o mais rápido possível para esse momento. Depois a gente tem a nossa parte de demonstrar logo o nosso maior valor percebido, né? E essa parte de demonstrar logo para ele o nosso maior valor percebido, para ele ver valor nessa nossa oferta, né? É muito legal, depois que vocês pensarem no business de vocês, peguem depois esse funil, aí coloca lá do negócio de vocês e faz esse exercício. Vale muito a pena vocês fazerem isso. Vai dar alguns insights interessantes, tá? Vai dar alguns insights bem interessantes. Não precisa colocar a ferramenta, mas coloca lá a meta, a fase. Então, qual que é a fase de ativação que eu tenho com o cliente? É a fase que, putz, ele acabou de comprar o meu produto e aí agora, aqui, eu preciso mostrar para ele que o meu produto é bom e ele precisa continuar comigo, me pagando lá meu escritório todo mês. Qual é o teu momento né? Muitas vezes a gente até sabe, né? E aí, eu vou pensar em retenção. Aqui eu tenho um ponto, por exemplo, eu quero aumentar em 7 dias a retenção em 10%. Então são micro momentos, micro points aqui em aquisição, em ativação e retenção que eu vou pensar como fazer isso. Então como que eu retenho ele pelo menos em 7 dias? Vou dar um exemplo para vocês. A RD faz muito bem isso. Você vai lá, começa um demo na ferramenta. Eles têm uma análise se você está usando a ferramenta ou não. Se você não está usando, eles têm uma análise, um tracking no Mixpanel, por exemplo, que eles conseguem analisar que, putz, esses caras não estão usando. Então, a chance de ter churn, né, de ter uma desistência, um cancelamento deles é muito grande, porque eles não estão usando a ferramenta. E aí, eles têm todo um processo para realizar uma reativação ou uma retenção tua, que é fazer uma ligação, mandar um e-mail. Cara, você está com alguma dúvida, você não está conseguindo configurar alguma coisa? Olha, você conseguiu criar sua primeira landing page? Então, eles vão atrás para não esperar que o cliente cancele. Isso eu acho muito legal, né?
Eu brinco com a agência, é mais ou menos assim, o nosso momento que a gente tem que analisar isso. É quando o cliente fica muito tempo quieto. Aí a gente tem que ir atrás porque alguma coisa está errada. Tem que saber o que está acontecendo, tem que cutucar ele. Quando ele ficar muito tempo quieto, tem que cutucar ele. Então, essa é uma métrica, obviamente, que a gente utiliza. Aqui, pensando em produto ou SaaS, eu preciso entrar nesse ponto. E aí eu tenho a parte do referral. Isso é muito interessante. Quando a pessoa gosta, né, daquele produto ou serviço, ela referencia. E quando você dá um benefício para ela, que foi aqueles pontos que eu falei, por exemplo, Dropbox, tal, da última aula. Quando eu dou um benefício para essa pessoa buscando, né, recomendação, o referral começa a tornar com que seus usuários virem tipo um batalhão de vendedores para você. Então, eu posso chegar e falar assim, olha, se você indicar 5 amigos e eles se tornarem compradores, você vai ter um bom desconto na próxima mensalidade, um exemplo, né? E isso está mais voltado à estratégia, negócio, marketing e como aplicar isso dentro de uma régua, né? Acho que esse é o ponto que vale bastante a pena a gente estressar. Depois busquem essa informação do Growth Hacking Framework desse cara, do Donald. Tem algumas versões de outros tipos de negócio. Então, vocês conseguem ter essa visualização de como que encaixam os negócios dentro desse tipo de framework. Isso é muito legal. Na agência, a gente adaptou e criou um nosso, porque por 90% dos nossos clientes é venda direta via e-commerce. Então, a gente adaptou um mais voltado para e-commerce, que muda bastante. Aqui é para uma ferramenta, muda bastante. Tá? A ideia é vocês adaptarem para o negócio de cada um de vocês e o negócio do cliente. Até porque tem muito cliente que você chega lá e a maioria, assim, 90%, principalmente pensando em e-commerce, gente, ele tá bombando de outbound, ele tá bombando de AdWords, bombando de Face Ads, bombando. Você vai ver o que ele está fazendo de inbound é zero. Ele não está educando o mercado, ele não está fazendo nada. Nada, nada. E educar o mercado te traz autoridade, traz uma série de coisas, né? Eu posso dar um exemplo porque vai entrar nessas próximas semanas, por exemplo, a Casa da Arte, você trabalhou lá. É um case muito legal que era zero inbound. Eu falei, gente, vocês conhecem pra caramba de artesanato. Vamos fazer um webinar para vocês explicarem como que usa esse... Como que você usa esse recurso dessa maquininha, tipo, tem umas maquininhas lá super legais para fazer artesanato e tem um ticket bom, né? E aí eu estou dando educação, aí eu gero já automaticamente autoridade, aí eu gero sessão, e aí eu penso em, beleza, depois que ele caiu daqui para cá, como que eu vou tratar? Até porque muitas vezes um lead que vem de inbound está bem diferente do lead que vem do outbound, né? Uma coisa é eu digitar lá no Google, via outbound, comprar Faber-Castell e o código do produto. Outra coisa é eu fazer o inbound, falar sobre o produto e essa pessoa cair lá dentro do meu site. Pode ser que muitas vezes ela nem está preparada ainda para comprar, eu preciso ir trabalhar um funil de nutrição, que nós vamos tratar aqui também. Tá? Basicamente, isso tudo vai gerar muito dado para a gente. E essa é a grande sacada. Por isso que eu falo do Google Analytics, geralmente ele é o nosso melhor amigo, que ele fica aberto o dia todo. Por quê? Eu estou rodando com esse framework e eu tenho que estar olhando ali o que está acontecendo. Não é que nem, eu costumo dizer assim, né? Não é que nem bolsa de valores, AdWords, não é que nem bolsa de valores que você tem que emocionalmente tomar uma atitude rápida. Tem que tomar um pouco de cuidado com a amostragem, né? Quando a gente for falar mais de teste AB, mais cuidado com a amostragem. Será que a amostragem está suficiente do teste? Será que o comportamento desse público está pegando uma sazonalidade que de repente vai distorcer, né, o padrão? Então, eu preciso também, obviamente, ter alguns insights. Por exemplo, Black Friday. Black Friday não roda o teste AB, não faz o menor sentido. Primeiro que vai pesar mais na página, segundo porque, cara, na boa, Black Friday eu preciso focar. São clientes, muitas vezes, que eu estou convidando que estão vindo aqui por preço, então vai distorcer, não tem como. Black Friday eu desligo o teste AB. E aqui é a brincadeira que eu fiz com vocês até na primeira aula, né? Eu acredito em Deus para todos vocês tragam dados. E o que vai dizer que eu estou sendo mais eficiente nesse meu KPI, né, nesse meu indicador de performance, que eu estou conseguindo atrair 25%, estou conseguindo incrementar 25% a mais de leads nessa landing page? São as ferramentas, é o Google Analytics que vai dizer, olha, você conseguiu aumentar em 20%. E aí o importante, que pouca gente faz, e isso parece meio demodé, mas é extremamente importante, é você ter o que a gente chama de biblioteca de conhecimento, alguma coisa assim. Uma planilha que você vai colocar lá tudo que você fez, sabe? Cara, eu fiz um teste no botão verde para azul.
Eu mudei a headline, que é o título da landing page. Eu consegui otimizar, a agência conseguiu otimizar e o site está carregando mais rápido, né? Isso tudo explica um incremento, muitas vezes, em uma taxa nova de leads que você conseguiu obter, né? Porque esse botão aqui a gente viu que converteu mais, porque a gente fez teste, porque se a gente não fizesse teste não saberíamos. E aí é o desafio, gente, tem um case do Obama de 2008, depois vocês quiserem eu apresento para vocês, é bizarro, depois a gente tem no Google case do Obama 2008. Ele foi um dos primeiros políticos acho que, no mundo em utilizar bem a força do digital, né? Então tem um case dele, gente, simplíssimo, de teste AB, que mostra o quanto que ele conseguiu angariar mais de doações com um simples teste AB, né? Vale bastante a pena depois vocês buscarem Google Obama 2008 case teste AB. Então isso tudo aqui vai me dar um conhecimento. Inclusive de eu não, de repente, passar esse bastão para uma outra pessoa que vai cuidar disso e ela não tem que fazer de novo esse mesmo teste que eu já fiz. Cara, eu já fiz o teste de verde e azul e já comprovou que o verde converte mais. Entendeu? Ponto. O que acontece muitas vezes? Uma outra pessoa toma conta do negócio, né? Você passa o bastão lá para um analista, você foi promovido e tal, você passa lá, ele não tem nenhum histórico, então é uma base de histórico do que deu certo e do que não deu certo também, porque 80% dos testes, isso é experiência, não é dado, tá? 80% dos nossos testes, a maioria é refutado, tipo, o que estava antes estava melhor e ok, pelo menos você testou, né? Só que a diferença que dá nos outros 20% é gigantesca, tá? É gigantesca, então vale bastante a pena. Tem coisa que nem precisa de teste, né, gente? Tem coisa que bug não precisa de teste AB para resolver. Esse é o Mixpanel. Depois acessem mixpanel.com, tem um trial, dá para vocês instalarem no site de vocês pelo Google Tag Manager e tal. É uma ferramenta que ele te dá, se você tiver, né, essa informação também no site, então uma área de login, por exemplo, que ele acessa. Aí ele busca parametrizado a imagem dessa pessoa, se tiver no teu banco de dados, né, com ele logado, e ele vai te dar cada um dos passos que ele costuma fazer dentro da tua área logada, por exemplo, né? Ou do teu site, se ele conseguiu identificar esse cliente. Geralmente são clientes logados, então por isso que o Mixpanel funciona melhor quando eu tenho uma área de login e eu quero entender o comportamento desses usuários, porque eu quero mantê-los nesse meu negócio, né? Então o Mixpanel geralmente serve mais para isso. Eles estão investindo muito em máquinas de aprendizado, inteligência artificial, então tem uma parte de insights agora, essa parte de insight que está bem inteligente, então ele fala, olha, a maioria dos usuários acaba parando em tantos dias de usar a ferramenta. Ele consegue identificar também as existências, né, os cancelamentos, os churns mais lentos, que são as pessoas que usam a ferramenta, por exemplo, nesse caso, mas numa periodicidade que não é comum. Então, provavelmente ele cancele. Então, é uma ferramenta bem bacana, Mixpanel, para vocês instalarem em áreas logadas, a gente usa bastante. Tá? Vamos lá. Aqui tem 3 links aí, fica inclusive na apresentação para vocês. Primeiro, o Analytics JS, vou falar um pouco quando eu abrir o GTM, acho que fica uma coisa mais lúdica. Tracking de eventos. O que é um tracking de evento? Hoje, via Google Tag Manager, vocês conseguem fazer isso. E a sacada de Growth Hacking é, de novo, não criar tantas dependências, lembram? Né? É você poder, inclusive, você mesmo executar uma ação e tirar o melhor proveito mais rápido disso. Ou conseguir, pelo menos, lidar melhor com a equipe nesse sentido. Eu quero fazer um tracking da minha landing page, de repente, de quantos cliques eu tive no Call to Action. Faz sentido? Faz sentido. Posso ter tido clique no CTA, mas não tive o formulário completo enviado. Pô, eu estou tendo clique, mas não estou tendo o formulário enviado. Por quê? Aí geram algumas hipóteses. O que vocês responderiam? Será que eu estou pedindo muita informação? Tem várias situações aí no formulário. Será que eu estou querendo qualificar demais agora no momento? Né? Você tem formulário, o cara pergunta, tudo bem, tipo, cargo na empresa, qualifica, né, o fator decisório de quem que é a pessoa, mas tem informações lá, de repente, que não é aquele momento que eu vou pedir. Então, os track events são bem interessantes. E o gerador de UTM? Vou começar de baixo. Já usaram essa ferramenta? Já usaram? Não? Vamos falar dela, então. Essa ferramenta, putz, você acaba usando para tudo. É bem simples, você digita lá no Google gerador de UTM, ele vai cair nessa página aqui. Para que serve isso aqui?
Fiz um e-mail marketing, quero saber os resultados dele. Então, esses resultados eles têm que aparecer aonde para mim? Além do relatório da própria ferramenta, no GA, no Google Analytics. Para o Google Analytics identificar esse tráfego que vem do e-mail marketing, eu preciso tagueá-lo. Aí sabe aquela coisa? Você tagueou o e-mail, já ouviram isso, né? O e-mail está tagueado, tem a ver com a tag de UTM. Então tem que olhar se o e-mail sempre está com tag de UTM. Outras coisas que isso serve também, influencer. Vou fazer uma ação com o influencer, ele vai fazer um post dentro do blog dele ou no Stories, que tem o link. E eu quero saber o resultado disso em sessão, quero saber o resultado disso em conversão. Então eu coloco lá o meu site, coloco a origem da campanha, vamos pôr Gabi Pugliese. Vocês gostam dela? A gente fez uma ação agora com ela. E mídia foi Stories, um exemplo, tá? Ele vai gerar esse URL aqui, ó, que é o URL que eu coloquei, e ele vai gerar um parâmetrozinho depois, ó, tá vendo? Faz sentido? Tá? Eu vou lá e posso converter ele no bit.ly, ele fica pequenininho, né? O ideal, inclusive, para você passar para a pessoa que vai fazer esse tipo de mídia. A partir desse momento, todo mundo que acessou por esse URL, converteu, gerou lead, gerou sessão, gerou visualização de página, isso vai descer para o teu Google Analytics, essa informação. Então, para qualquer tipo de campanha, para qualquer tipo de e-mail, a gente tem que lembrar das famosas UTMs. Hoje, muita ferramenta de e-mail marketing já faz isso automático, você coloca lá quais são os UTMs, ele já coloca lá na tua peça, mas é importante vocês saberem o conceito disso, tá? Não precisa ter todos os pontos, quanto mais você puder detalhar, melhor, né? E no GA você vai conseguindo visualizar, mas pelo menos a origem e a mídia eu gosto de colocar. Já ouviram falar no Google Tag Manager? Google Tag Manager? Sim, não, sim. Tá. Essa é a ferramenta que o Google falou assim, bom, time de marketing, livrai-nos do mal do TI. É uma ferramenta que hoje dá muita liberdade para, quero colocar o Mixpanel dentro do meu site. Tem que chamar a TI, mandar o código para os caras têm que ir lá, colocar o tag. Gente, é uma curva que, dependendo do tamanho da empresa, demora muito. Qual que é a sacada do Tag Manager do Google? Uma vez o Tag Manager instalado dentro do teu site, né, ou no teu e-commerce, da tua landing page, você consegue, de modo visual, criar uma série de tagueamentos de marketing aqui dentro. Então, eu vou abrir uma conta aqui, que é uma conta modelo, que tem vários, inclusive. Tem as etiquetinhas. O que são as etiquetinhas? Ó. Por exemplo, eu tenho uma tag aqui que é do AdWords, de conversão. Faz sentido? O AdWords me dá uma tag que ele fala assim, bom, na conclusão da conversão, que é uma página de obrigado do lead gerado ou conclusão de compra, coloca a tag de conversão. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa tag de conversão, mandar para a TI, falar assim, cara, ou para a agência, falar, cara, coloca essa tag lá na página de conclusão. A agência vai lá, põe no código, né, que não é uma boa prática. Inclusive, o Google Tag Manager ele é uma ferramenta para fazer gestão de tags de marketing, né, para não ficar nada pregado no código da tua plataforma. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, gente, super simples. Na tag, quando você cria a tag lá no AdWords, ele te dá as informações, né? Ó, esse aqui é o ID, isso aqui é a etiqueta, né? Coloca lá. Você vem aqui, coloca o ID, a etiqueta, e qual que é a página que é para disparar esse tagueamento, que é a página de obrigado, é a página de conclusão de compra. Você vem aqui e coloca a página que é para disparar essa tag. Guardou, publicou, pronto, está funcionando. Rápido demais. Vamos ver mais alguns tipos de tags aqui. Tem um tipo de tagueamento aqui que, sem você precisar programar nada, você consegue fazer um tagueamento de cliques. Então, aquele tracking lá que eu mostrei para vocês de cliques, tem um acompanhamento aqui. Então, eu posso colocar que eu quero mensurar pelo Google Analytics. O acionador que vai enviar isso aqui é quando tiver um clique. Eu clico aqui, adiciono um novo acionador. Ó,
é quando uma janela for carregada, é quando ele enviar um formulário, que eu tenho que disparar essa tag, é quando ele clicar no link, é quando ele clicar no play do vídeo do YouTube, olha que legal. Sem precisar programar nada, tá? Nada. É muito bacana essa ferramenta, eu uso ela o dia inteiro, então tem ferramenta em chat, chatbot, preciso integrar. Coloco aqui no GTM e publico. Qual que é a grande vantagem disso aqui, gente? Quebrei o site, fiz merda. Você aperta um botão da tag que fez o cocôzinho, clica aqui, eliminar ou pausar, guarda e publica, pronto, volta como estava normal. Então, a chance de você cometer um erro é normal. Agora, como você volta, dá o rollback, né, disso daí, é importante e o Google Tag Manager vem para isso. Aqui eu tenho as tags, por exemplo, de conversão do Bing, que eu falei para vocês que ele existe, né? 4% do market share, mas ele existe. Pixels do Facebook. Já ouviram falar no pixel do Facebook? Para que serve o pixel do Facebook? Para coletar dado, certo? O Facebook, quando você vai criar uma campanha lá dentro, ele fala assim, olha, instala, como o Google Analytics, né? Coloca lá no teu site esse pixel, ele chama de pixel, para a gente poder analisar, né, o comportamento dele. Legal. Ele te dá um pixel, que é o pixel padrão, que é a base. É isso que ele gera na hora de criação da campanha. Você vai lá e coloca em todas as páginas. De 10 agências, 2 fazem. Colocar os outros pixels mais importantes de conversão. Vocês estão vendo quantos pixels tem aí? Ó? Search, pagamento, lead, content view, checkout, add to cart. Ó. Eu tenho um pixel aqui que eu pego todo mundo, por exemplo, que comprou comigo, ó, pagamento, finalizou o pagamento, evento de pagamento. Por quê? Qual que é a sacada? Lembra do lookalike? Público semelhante dentro do Facebook. O que eu posso fazer? Isso tudo vai descer para o Facebook, essas informações vão descer para o Facebook, e eu vou poder pegar todo mundo que está no pixel do checkout, que comprou comigo, um exemplo, tá? Que finalizou 100% uma compra, e eu consigo criar, aí ele vai coletar o público. Putz, você teve 50 vendas, ele coleta lá o público, sei lá, 40 pessoas que ele identificou, inclusive, que estão lá no Face e tudo mais. O que ele vai fazer, esse pixel? Você consegue, dentro do Facebook, criar o que ele chama de público semelhante. Ou lookalike, famoso lookalike. Eu consigo criar por essas 40 pessoas, 200 pessoas que eu coletei aqui nesse pixel, que são pessoas que terminaram o checkout, eu consigo criar um público semelhante a essas mesmas afinidades dessas pessoas. Ele cria lá público de, sei lá, 1 milhão. E aí, claro, que eu segmento esse público de 1 milhão. Os melhores resultados, até o João comentou, né, na nossa primeira conversa, os melhores resultados estão aqui, não estão naquela segmentação, é homem que gosta de aventura e tem afinidade com cartão de crédito. É muito amplo. No lookalike, a afinidade é puramente mais certeira. E aí isso me dá, até entrando um pouco mais no detalhe, de novo, aula de Growth Hacking, eu posso entrar mais no detalhe e criar um funil de pixel. Aí é bem divertido. O que é o funil de pixel? Vamos pensar num funil aqui, ó. Eu tenho pessoas que acessaram, nesse caso, uma página de produto, pessoas que acessaram um carrinho, pessoas que chegaram no checkout e pessoas que finalizaram a transação, sabe? Certo? Eu tenho pixel para todas essas jornadas. Por quê? Eu consigo criar um tipo de campanha do tipo pessoas que abandonaram o carrinho e não finalizaram a compra recebem um anúncio. Pode ser um anúncio de remarketing, inclusive. Pessoas que chegaram no checkout, estava quase no final, chegou no checkout, estava dando dado de pagamento, não terminou.
eu levo um outro tipo de ads para ele. Ó, volta aqui, termina, eu te dou um cupom de desconto, um exemplo. Ele estava mais quente ainda. Consigo criar um lookalike de pessoas que chegaram nesse momento e não converteram. Gente, o céu é o limite. Aqui eu só estou dando as possibilidades. E aí, o grande desafio é colocar isso num papel, né? Eu gosto muito de colocar isso num papel e como que isso vai ser trabalhado para o nosso negócio. Como que eu posso ser mais eficiente no meu negócio, no meu site, se eu vendo curso, se eu vendo produto, se eu vendo serviço, usando os pixels do Facebook. Como eu disse, a cada 10 agências, 2 fazem. Então é legal vocês avaliarem quais são os pixels. Faz uma pergunta assim, muitas vezes para a gente faz essa pergunta. Quais são os pixels que a gente está coletando dentro do site? Ah, a gente está coletando pixel base. Tá, isso não quer dizer nada. Eu falei do base, a gente não faz nada com base, só fica coletando. Preciso saber, tá, mas eu quero pegar pessoas, eu não consigo criar pessoas que, de repente, visualizaram um produto, um serviço, e eu percebi que fez muito sentido para ela, né, porque ela ficou um tempo, dá pra gente até parametrizar isso também, tempo e tal. Ela ficou um tempo lá visualizando isso e ela não finalizou essa compra, ou não finalizou esse formulário. Eu consigo levar para ela um tipo de mídia muito mais assertiva, né? Dependendo se você tiver os dados dela já, inclusive você pode levar isso para vendas, ligar, né? e tudo mais. Aí você concilia pixel do Facebook com nutrição de e-mail, marketing automatizado, que nós vamos unir tudo isso numa panela só até o final do curso. Aí vocês, quando eu falar de pixel de Facebook, já vai estar todo mundo... O conceito do pixel, quando ele fala do pixel, nada mais nada menos porque de fato tem... Se vocês forem olhar, ele tem uma imagenzinha que é transparente e não carrega, um pixel de 1 por 1. Então, por isso que é o conceito de pixel, tá? Mas é a maneira do Facebook fazer o tracking do teu negócio. Como vocês descobrem os pixels que existem no teu negócio? Tem um plugin para o Chrome chamado... Vou pegar aqui... E aí você consegue analisar qual é a jornada de pixel que você tem. Geralmente a gente usa bastante também. Chama Facebook Pixel Helper. Vou colocar aqui para vocês verem. Essa é uma ferramenta meio que de health check também. A gente consegue saber se os pixels estão instalados sem precisar perguntar nada. É uma extensãozinha do Chrome justamente oferecida pelo... Então, eu vou acessar um site, Americanas. Um exemplo. Ele vai estar aqui. Está carregando a página ainda. Ó, encontrou um pixel aqui. Vamos entrar no produto. Provavelmente ele vai encontrar mais pixels dentro do produto, porque lembra? Tem o pixel que eu coloco dentro da visualização de conteúdo que eu quero. Vamos clicar aqui. Qual que é o nome desse plugin? Facebook Pixel Helper. Ó, já achou mais, ó. Ele achou o base, que é o de page view, e o de visualização de conteúdo, ó. Então, olha a informação que interessante que ele está mandando para o Facebook. O Rafa acessou essa página, kit, 5 camisetas, né? Porque ele está mandando o ID do produto, ó, para o Facebook. Então, olha o nível que eu consigo chegar. Eu posso pegar ou esse produto e fazer um remarketing do mesmo produto, ou pegar, de repente, esse produto com outras cores e pessoas que passaram por esse produto, eu vou levar um ads diferente, tá? O céu é o limite com isso aqui. Legal? Essa ferramenta ela ajuda bastante a gente entender o quanto que eu tenho de tracking dentro do meu site. Tá? Isso é independente se a pessoa veio do Facebook. Independente. Já vai criar um lookalike automático. Não, então, esse plugin ele é técnico, ele é só para você avaliar se está instalado. Se eu não vim de um anúncio do Facebook e eu estou acessando o site agora, ele está guardando essas informações. Quando eu me logar no Facebook, vem o turbilhão do que ele quiser. Aí vem a informação que ele quiser. Eu acessei esse produto, entrei no Facebook daqui a pouco, pode ser que, se ele for inteligente, ele vai me atingir com algum anúncio de remarketing, algo do tipo, porque o pixel ficou armazenado no cookie da máquina. Tá? Isso tudo fica armazenado. Isso é bem legal. Bem legal. Acabou a privacidade, você sabe. Normal.
Se eu esvaziar os cookies aqui da Americanas, por exemplo, que ela instalou alguns biscoitinhos no meu navegador. Se eu esvaziar o cookie e depois acessar o Facebook, provavelmente eu já não vou visualizar nada. Apesar dele tentar buscar por IP e outras coisas assim também. Legal? Gerador de TM, então os eventos você consegue também utilizar Google Tag Manager para poder fazer tracking de eventos. Vocês viram lá clique, visualização de página, né? Aquele primeiro que eu estou colocando, que é o Analytics JS, é porque, não sei se vocês já viram e é importante vocês sempre se atualizarem com isso. Já faz alguns meses que o Google Analytics mudou a tag dele. Ela foi atualizada, agora são 2 tags. É uma chamada de global, né? E tem uma outra que é a de conversão. São 2 tags que ele tem. E o AdWords também tem 2 tags, tá? Desculpa, o AdWords está com 2 tags e o GA está com uma só, mas mudou a tag. É uma tag chamada de GA Analytics JS Global. Universal, aliás. Pô, legal, mas eu tô com a antiga. Você está perdendo alguma visualização dentro do GA. Então, esse tipo de coisa que sempre tem que se atualizar. Esse é o nosso papel. Eu tenho que me atualizar. Putz, atualizou, a gente teve que atualizar para toda a base de cliente. Né? Então, tem que estar de olho nisso. Senão eu perco, inclusive, eu perco mensuração. Com essa tag nova do Universal Analytics, eu consigo coletar público para dentro do Google Analytics, né? E fazer remarketing no AdWords. Eles integraram melhor as coisas, tá? Então aqui a provocação que eu faço também nesse slide é procurem sempre se atualizar e ver se a tag está mais atualizada, tá? No Google Tag Manager muitas vezes a gente olha para isso também. Então quando eu vou criar uma etiquetinha aqui, olha que interessante. Eu vou integrar o GA, por exemplo. Ele me pergunta aqui, ó, Google Analytics e Universal Analytics. Esse já é o novo. Que o antigo, que é o legado, ele deve estar lá para baixo, que é o clássico, antigo. Que a maioria dos sites está com esse. Então, estar na nova versão com o Universal Analytics muda o jogo para a gente. Tá? Sempre estar na nova versão dessas ferramentas, a gente consegue ter trackings melhores. Vocês já utilizaram o recurso de meta e funil do GA? Isso é tipo, se eu não vendo direto, eu preciso ter algumas metas dentro do meu site. Puta, uma inscrição, é um formulário, ele clicou no telefone, no ícone do telefone, principalmente no mobile, né, que tem esse comportamento, dele clicar e você já ter o click to call. E você implementa isso dentro do GA. Uma das primeiras coisas que nós fazemos é analisar se tem meta implementada. Porque o Avinash Kaushik é o cara que é o evangelizador de Web Analytics do Google. Ele é o dono do Google Analytics. E ele falou assim, poxa, é super legal você ver sessões, né, as visitas lá, page views, tempo médio no site, taxa de rejeição, mas o mais importante para você é o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo com o teu site? É gerar lead? Qual que é o teu objetivo? É gerar venda? Isso tem que estar configurado dentro do GA. Então, no GA você tem lá as configurações de metas e eu consigo criar uma meta, por exemplo, que é um formulário submetido, um clique num link. E aí dentro disso, dessa visualização, eu vou mostrar um case aqui que eu tenho permissão. É amigo de infância. Esse é um case de formulário de contato, tá? Pra gente sair um pouco da venda direta. Aqui ele vende locação de limusine. Se vocês quiserem um dia dar uma voltinha, eu tenho um cupom de desconto. Qual que é a sacada aqui? Dentro do site dele, ele tem vários formulários de contato. Então, quando eu coloco lá, quero locar para casamento, naquela página eu já tenho um formulário de contato pensando em locação para casamento. Eu não faço ele ir lá no contato, clicar em Fale Conosco para depois ainda ter essa curva do clique, né? Não, lá naquela página eu já tenho. E aí eu configuro aqui, dentro de metas, ó, todas estão aqui, ó. Aeroporto, casamento, cotação, criança, evento, festa, tá tudo aqui. Todas as metas estão aqui ativas. O que ele me gera a partir disso aqui? Ele me gera relatório de quanto que eu concluí meta, então quantos leads nesse caso eu gerei, né, nesse range que eu tenho aqui. Vamos pegar um maior aqui, vai, de setembro. Então, quantos leads eu gerei? Ó, 232 leads. O que foi mais gerado aqui, ó? Cotação, crianças, ó, que tá bombando agora.
né? 5% de conversão, que é a conversão do lead, né? Isso não quer dizer que 232 fecharam, depois eu tenho a conversão real, né? Que aí é tirada no off mesmo. E eu consigo avaliar também, dentro das mídias, qual que foi a mídia que me trouxe mais leads. Então, vamos pegar aqui todas. Ó, o Google CPC me trouxe 103 leads, o orgânico me trouxe 112, o direto me trouxe 10, mas tem que estar lá configuradinho. Legal? Tudo bem até aqui? Coisas básicas que no dia a dia não pode faltar. E aí, quando a gente junta isso tudo, vocês vão ver. Ah, um outro ponto também. Se vocês não fizeram isso, nunca comecem a fazer. Filtro de IP. Tem várias companhias que os caras gostam de ficar usando o site o dia inteiro dentro da empresa. Isso suja o GA, né? Porque fica gerando sessão, gera mais de uma, gera tempo de usuário, né? Aí ele vai lá e começa a navegar dentro do site. Então pega os seus IPs internos e coloca no filtro para excluir a navegação desses IPs. A agência, a gente coloca o da agência, né? Primeiro a gente testa, vê se está tudo descendo, depois a gente coloca o da agência para não sujar o GA, né? Não faz sentido você sujar o GA. Eu lembro quando tinha uns sites de amigos meus que eles tinham ferramenta dentro do site que tipo, os vendedores usavam. Eu falei, cara, tá sujando tudo, tem que colocar num subdomínio, né? Não faz o menor sentido você usar a ferramenta dentro do site, vai sujar toda a tua informação do GA, tá? Então, exclusão de IP. Lembra do modelo de atribuição? Isso aqui já é mais... um pouco mais hardcore, mas conceitualmente vocês vão entender legal. Existem alguns modelos que o Google Analytics utiliza de atribuição de conversão. Conversão, como eu mostrei para vocês ali, é uma meta de lead. Eu tenho a conversão que seja uma venda direta, que aí eu desço com valor inclusive. Qual que é a sacada? Lembra que eu falei para vocês que eu preciso entender os vários pontos de interação até a última conversão, last click? Eu tenho aqui, por exemplo, um modelo de atribuição que eu quero creditar 100% do valor para o primeiro canal. Não é o mais adequado, obviamente, né? Geralmente a gente não usa esse modelo. Tá? Então, eu acredito 100% de valor para o primeiro canal? Geralmente não. Linear, ele vai oferecendo, ele dá créditos para uma série de pontos durante a conversão. Esse aqui, muitas vezes, dependendo do negócio, faz sentido. Porque pode ser que é um negócio que ele sobrevive essencialmente de inbound, eu preciso educar ainda muito o mercado, porque não tem volume de busca por esse tipo de produto e serviço, né? E aí o linear começa a fazer sentido porque ele acredita conversão lá atrás. E eu tenho o modelo de última interação, que geralmente é o que é mais utilizado e por padrão o GA já vem com esse modelo, tá? De novo, qual que é a sacada do Health Check, inclusive? Várias vezes eu já entrei em contas que nós, né, acabamos ganhando e era de outra empresa, alguma coisa assim, e a outra empresa estava jogando no linear. É mais cômodo jogar no linear. Ele acredita a conversão para uma série de pontos durante o processo. Não estava no último clique. Então, qual que é a janela de atribuição que faz sentido para a maioria dos negócios? É o último clique. A gente tem conversões assistidas para olhar os outros pontos de interação, mas por padrão, o Google Analytics fica configurado para o último clique. Tá? E aí a gente ia lá, porra, ele jogou no linear, vamos colocar lá na última interação. Agora a gente vai ver a realidade como ela é. Né? Então, a gente ia ver lá, dava uma bela distorcida nas conversões. Então, olhar para o modelo de atribuição que está lá também é um health check interessante. Tem vários, eu não vou entrar no detalhe, depois é legal vocês estudarem isso, cai na prova do GA, não sei se vocês sabem, o Google tem uma plataforma de certificação que, gente, é sensacional, sensacional. É uma maneira até de se atualizar porque ela expira, então a de GA, por exemplo, ela dura, se eu não me engano, 2 anos. Então, deu 2 anos, você tem que ir lá e fazer a prova de novo, são 70 questões, se eu não me engano, você tem que acertar 80%. Eu acertei 98%. E aí você faz a prova, depois você ganha uma certificação que fica lá registrada lá no Google. E isso, obviamente, pensando em carreira, eu não contrato ninguém lá na agência que não seja de dev, né, TI e tal, que não tenha certificação no mínimo de Google Analytics. Pra gente não faz sentido. Se tem de AdWords, e mesmo que não vá trabalhar com AdWords, é um diferencial. Então, ter essas certificações, gente, é gratuito, tudo gratuito. Vocês entrem lá, Google Academy. No Google Academy você tem lá todo o processo de estudo, inclusive, ele te dá todo o material de estudo que você tem que estudar, pode estudar pelo material deles, é super atualizado, e depois você faz a prova. Se você errar a prova e não conseguir passar, você tem 7 dias
Você pode para 7 dias, estuda, ele libera de novo depois de 7 dias para você fazer. É bem legal, eu recomendo fortemente vocês tirarem a certificação. Por mais que talvez isso não faça diferença na carreira de alguém, mas é uma maneira de te forçar a ficar atualizado, tá? E não é técnica. Não é técnica. Tem alguns pontos, claro, que entram um pouquinho mais no nível técnico, como modelo de atribuição, mas a maneira como é explicado, vocês vão curtir. O texto é bem feitinho, tá? Tem um time para você fazer a prova, obviamente, tudo bem pensado nesse sentido. Então, tem a do Google Analytics, tem de Google AdWords, tem de otimização de dispositivo móvel, tem várias certificações. As que eu recomendo, tá? Google Analytics e fundamentos de publicidade. Tem lá, publicidade na web, tá? São os que eu recomendo, mas que é o mínimo que eu acredito que... Fundamentos de publicidade na web. Fundamentos de publicidade, alguma coisa assim, tá? Vale a pena. Lá vai falar muito dos segmentos também. No GA você consegue segmentar o teu GA. Então, por exemplo, eu tenho um recurso dentro do Google Analytics que eu quero ver isso serve muito para persona, né? Você tem muitas vezes um cluster que converte com você, putz, esse é o meu melhor cluster, porque você sabe que aquele é a persona mais adequada que já compra o teu tipo de negócio. E você quer saber como que é o comportamento dela dentro do seu site. Então, nos segmentos do Google Analytics, e isso é uma coisa que a gente usa bastante, a gente coloca lá, tá, é homem, é mulher, faixa de idade, que tipo de mídia ele veio, qualquer tipo de informação eu coloco no segmento e ele transforma o meu Google Analytics inteiro para a visão daquele segmento. É bem legal. Depois olhem essa área de segmentos. Pouquíssimas pessoas usam os segmentos. Vale a pena olhar para isso aí. Tá? Sempre pensando em health check ainda, e de novo, esse é um dos pontos que vocês vão ver. Qualquer conta que vocês pegarem, e contas, para quem tem um negócio próprio aqui também, vai servir como checklist na hora de criar, né? Primeiro é você olhar se a URL que você cadastrou lá no GA está correta, né? Obviamente. É tipo meio básico, mas já aconteceu. Outro ponto, às vezes tem alguns tráfegos que são tráfego de referência, de processamento, que você pode excluir, tá? Já ouviram falar no Search Console do Google? Search Console do Google. É uma ferramenta bem legal para SEO, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. É uma ferramenta bem simples, gratuita do Google, que você acessa. Ele te dá insights do quanto seu site está performático em alguns pontos pensado em busca orgânica, indexação orgânica do Google. Tá? É bem legal. É aqui que você pode fazer uma integração, inclusive com o AdWords, para você receber informação lá do AdWords. Né? Verificar se esses dados CPC estão aparecendo no GA. O que pode acontecer muitas vezes também é... Eu estou fazendo campanha no AdWords e ele está acreditando a conversão de forma errada. Ele está acreditando para referral. Já aconteceu já. A gente pega alguns casos assim. E aí, de novo, entra no Health Check. Você tem que olhar e ajustar isso para você ter dado mais concreto. Tá? Lembra do que eu mencionei para vocês de cliques e sessões? Né? Então, analisar essa discrepância entre cliques e sessões sempre é um ponto bem positivo na hora de você verificar se está tudo caminhando bem. Outro ponto também eu consigo criar subdomínios, então às vezes eu tenho um subdomínio para uma landing page, eu tenho um subdomínio para minha loja, que eu vendo, que é a loja ponto, eu tenho um subdomínio para um sistema, seja o que for, e eu quero fazer o tracking também no GA desse subdomínio. Então dá para você criar lá no GA uma view, né, que a gente chama. Então você consegue visualizar isso também. E aqui que você ativa uma série de recursos, tá? Depois vocês vão ver filtro, meta, é tudo na viewzinha aqui. É um e-commerce, não é tudo por aqui. Algumas dicas, né? Cuidado com a taxa de rejeição, que eu falei aqui, muito baixa. Provavelmente tem alguma coisa errada, código duplicado, que aconteceu bastante ultimamente. Atualizou lá a tag do GA, vocês viram, Universal Analytics. A galera tinha o clássico. Aí foi lá e colocou em cima a do Universal e deixou as duas. Bugou o Analytics, tá? Provavelmente, geralmente são porque tem dois códigos do GA conflitando na mesma página. Então, olha para isso, é importante. O que eu olho dentro do GA, e vocês falaram muito de origem mídia, que é geralmente o relatório mais usado. Eu aconselho vocês olharem também o de conversões assistidas, né, para vocês olharem os pontos de interação. Mas o que também é importante é olhar para cá? O que, pensando em metodologia, em growth, a gente olha sempre? O primeiro ponto é como está o desempenho por dispositivo.
Porque pode ser que minha conversão seja de 4%, só que no mobile, cara, tá 0,8%. Vamos ver por canal, por dispositivo. Será que eu preciso melhorar a experiência no mobile? É meio óbvio. Muitas vezes é o mobile que derruba, e muitos sites, muitas vezes é o mobile que derruba a taxa de conversão pela experiência e por comportamento também. Tem muito usuário que é o cross-device, né? O cara vai lá, olha no mobile, pesquisa, mas a conversão acaba acontecendo no desktop. Isso é também comportamento e isso ok, né? Isso acontece. Como está no tablet, muita gente às vezes fala assim, putz, eu vou fazer uma ação omnichannel num evento e vai ter totem com o site. Pô, legal. Qual vai ser a resolução desse totem? Primeira coisa. E testa, para ver se nessa resolução vai ficar boa. Senão, eu preciso otimizar, tá? Então, nunca a gente coloca sem olhar para isso. Resoluções de tela. Ok? Essas resoluções de tela, beleza. No GA, eu tenho uma informação e isso aqui é assim, quer aumentar a taxa de conversão? Eu brinco que é o 80-20, né? É o Pareto fundamental. Quer aumentar a taxa de conversão? Segue aqui. Resolução de tela. Olha que legal. Vamos pegar por dispositivo. Eu vou pegar aqui. Ó, o mobile, na maioria dos casos hoje, né, é mais de 50% do tráfego. Nesse caso aqui, ó, 77% do tráfego, né, de usuários, de sessões, 79%, tá? Desktop é 18%. A tablet, então, nem se fala. Vamos ver a taxa de conversão por device, que a gente falou aqui, ó. Olha quanto que é a taxa de conversão no desktop. 9%. A taxa de conversão no mobile, 4%. Provavelmente, aí, de novo, geramos algumas hipóteses aqui, né? Experiência, momento, uma série de coisas aí que a gente tem que avaliar. No GA, eu consigo buscar as resoluções de tela desses dispositivos, ó. Dimensões, resoluções de tela. Olha que legal. Vocês concordam que existem vários tipos de dispositivos mobile? Uma pessoa que está usando o iPhone Plus, a experiência é diferente de quem está usando o iPhone normal, né? Então, difere muito essa experiência. Quer aumentar a taxa de conversão? Pega as 10 resoluções, a top 10 aqui, em sessões e olha se o seu site está bem otimizado para elas. Ah, não está? Otimiza para as 10, sempre. O que é otimizar? A experiência dele está perfeita. O que é estar perfeita, gente? Se eu tenho uma experiência no desktop, e o Google bate muito nisso, eu preciso pensar na experiência dele no mobile e de uma forma que eu não suprima conteúdo. Ele tem que ter uma experiência bacana dentro do mobile, né? De uma forma que eu não suprima conteúdo, principalmente. O Google defende, ele tem que ter uma mesma experiência, claro, com uma UX, né, uma usabilidade totalmente de interface diferente, mas você não pode suprimir o conteúdo, ele não tem que ter um conteúdo diferente no desktop e no mobile. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, aqui é onde eu consigo visualizar quais são as resoluções de tela e aí a primeira coisa que a gente faz, otimiza. Pô, mas eu tenho que ficar testando, né, com os dispositivos, então não precisa. Você entra, vamos acessar aqui. Você entra no site. Agora várias dicas, hein? Vamos entrar na Netshoes. Por incrível que pareça, o nosso navegador ele tem vários recursos interessantes. Clica com o botãozinho aqui do lado direito, inspecionar. Vai abrir esse trocinho aqui. Tá vendo aqui em cima, ó? É a resolução. O que você vai fazer? Vamos pegar aqui, 360 por 640 é a primeira. Vai pegar o site, 360 por 440, é isso? 640. Quando acontecer isso, você dá um refreshzinho aqui. Ou ele adequa, ó, adequou. Como está a experiência? O que a gente pega muito nesse sentido? Putz, nessa resolução, o desenvolvimento fez uma cagada e não está abrindo menu. Por isso que está tendo muita sessão, mas não está tendo conversão de lead, nada. É aqui que a gente pega essas coisas. E é a gente que pega. Não tem jeito. Não é o dev que vai pegar isso. Nunca vai ser o dev que vai pegar isso. Inclusive, o dev é
a pessoa mais errada para dizer para vocês que alguma coisa está pronta, tá? Sempre quem fala que está pronto não é o dev. É quem homologa essa situação que ele terminou. Nunca é o dev. Nunca. Eu sei disso porque eu tenho 12 filhos dev lá na agência. E sempre alguém homologa o que ele está fazendo. Essa dica é legal porque geralmente em consultoria, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Aí a taxa de conversão é 80-20. 20% do esforço está aqui e gera 80% do resultado. Navegador, GA também te dá essa informação, né? Que navegador que eles estão utilizando, né? É ruim quando você pega Internet Explorer. Porra, isso não devia existir, né? Mas aí você tem que... Tinha uma loja nos Estados Unidos, gente, que eles cobravam uma taxa de $50 para quem acessasse o Internet Explorer. E eu não entendi por que esses caras faziam isso, lá. Aí eu fui ver, faz sentido. Assim, cara, a gente tem que fazer tanta gambiarra para dar suporte ainda do site funcionar nessa versão, que nós começamos a cobrar agora para fomentar que vocês não usem. Né? Foi engraçado, virou case, foi mais away. Hoje é Google Chrome, né? O top 1 ainda é Google Chrome, você vem com Firefox, com tecnologias, até o próprio Edge da Microsoft, o último, tá muito bem feito. Mas tem diferença de renderização, tem diferença. Se acessar no Safari, acessa no Firefox, acessa no Chrome, você vai ver diferença. Não deveria, né? Mas você vai ver, muitas vezes você vai ver. Às vezes uma renderização de um botão, um efeito de um botão que funciona no Chrome, mas não funciona no Safari. Aí você vai brigar com a agência e, cara, não é culpa deles, é culpa do Safari mesmo. Né? Então, tem que ponderar isso, tá? Mas a experiência tem que estar bacana, né? Porque eu tenho que ver minha taxa de conversão também por navegador. Eu comentei com vocês, se eu não me engano, na última aula, mas é importante reiterar. Usar UTMs é super legal, fica super divertido, mas não coloquem banners dentro do site. Por quê? Lembra? Ele vai tirar o crédito da primeira. Ele veio lá da Gabi Pugliese, aterrissou no home. Aí tem um banner lá que você colocou essa tag, lá naquele banner. Quando ele clicar naquele banner, vai acontecer o quê? Vai mudar. Vai acreditar para a última, last click. Vai acreditar para o UTM do banner. Então o UTM só usa externo, não usa interno, tá? Para fazer tracking de coisas internas, vocês usam os eventos lá do GA, que dá para criar sem saber nada de programação via Google Tag Manager. Gente, pô, mas isso é muito técnico, é muito complexo. Gente, tem um curso de Google Tag Manager no YouTube, sei lá, de 2 horas, você aprende tudo de Google Tag Manager. Pronto, aí se livra de uma série de problemas e de demoras, principalmente, tá? Tem um curso lá de 2 horas que ensina tudo, eu aprendi assim. Não precisa ser técnico, porque o que você faz com o código é copiar e colar. É só isso que você faz com o código. Né? Quero instalar o Hotjar, uma puta ferramenta inteligente de mapa de calor, né? A gente vai falar dela, super legal. Pô, tem que mandar para TI. Não, cara, você pega esse código, joga no GTM, no Google Tag Manager, publica e ele está funcionando. Tá? Alertas. Puta, isso aqui é fundamental. No Google Analytics, tem uma historinha lá chamada de alerts. O que são esses alerts? Isso funciona muito bem. Vou dar 2 exemplos de alerts que eu utilizo e vocês me digam se faz sentido. Eu pego uma loja, ela fatura 1 milhão. Eu divido isso por 30 dias. A média de faturamento de 1 milhão. Eu divido isso por 30 dias, cheguei lá. 300 mil, 400 mil, sei lá. Beleza, cheguei no número. Cheguei no número, eu tenho a média por hora. Tiro a média por hora. O que eu faço já me falar? Olha, se a média hora de venda, que é, sei lá, 10 mil por hora, cair 50%, me manda um e-mail. Pronto. Eu estou avisado se de repente caiu o site. Ontem mesmo. Deu 6 horas da tarde, um grande e-commerce que a gente cuida do segmento de cosméticos. Gente, ficou fora do ar, caiu. Porque o TI decidiu mudar um URL de novo, né? Mudar um URL. O que aconteceu? Ficou com um reloginho, tipo, no home. E aí deu 5h30, 6 horas da tarde, eu recebi um e-mail, ó, cara, caiu mais de 50% do faturamento do horário. Aí eu liguei lá, entrei no site e vi que estava fora do ar. Então foi muito legal a gente ter tido a proatividade de sinalizá-las, porque nem o cara tinha pego isso ainda. E geralmente alguém ia ver isso quando já perdesse muita venda. Muita venda. Né? Então, os alerts funcionam de diversas maneiras. Sessões, você também pode configurar. Tá? Então, quero configurar um alert, e isso para gestor é muito importante. Quero configurar um alerta. Se cair 50% das sessões no dia, da média, eu quero receber um e-mail me avisando. Então, aqui, ó, alertas personalizados. Crio o novo alerta. Pouca gente chega aqui, ó.
Então, o período dia, semana, mês, né? A gente tem uma feature lá que a gente consegue fazer por hora. Tá? Então, dia, todo o tráfego? Ou posso falar, ó, só o tráfego de CPC, que a gente pega que a agência, sei lá, esqueceu de mandar o boleto do Google, sabe? Caiu muito tráfego de CPC, tem alguma coisa errada com a campanha. Então, você pode criar aqui, por exemplo, uma aquisição que vem da campanha de Google. Então, se cair, sei lá, 50% o número de sessões desse tráfego, ó, salva o alerta, me manda um e-mail quando o alerta for acionado e posso colocar outros e-mails também, tá? No dia, por exemplo. Né? Geralmente a gente cadastra dia. Isso aqui, gente, é uma inteligência muito legal de vocês usarem. Pouca gente usa. Tem que usar. Faz toda a diferença para a tomada de decisão e você não vê um problema depois que ele já causou uma catástrofe, geralmente. Né? Para sites com muito tráfego, principalmente, isso aqui é uma condição super importante. Falei da utilização do Google Tag Manager. De novo, se pareceu técnico, gente, aula de Growth Hacking é isso. Mas acessem, na boa. Não precisa entender nada de programação, entender como o GTM se comporta, entender o que está instalado dentro do teu GTM também. Né? Pode ter mais GTM e Google Tag Manager, tá, gente? Pode ter mais de uma pessoa dentro de um Google Tag Manager e publicando. Então, é legal vocês terem controle disso também. Não dê acesso ao Google Tag Manager para todo mundo. É um problema de segurança, uma falha de segurança isso, inclusive. Né? Então, dê acessos para as pessoas que devem estar lá no Google Tag Manager, porque ele pode subir um código dentro do teu site. Tá?